pessoal, meu nome é Rafael, da Expedição Land Roots, projeto Viajando pelas Américas com o nosso Brucutu, Defender 110. Estamos aqui para mais um vídeo sobre elétrica, já falamos sobre o nosso diagrama elétrico, a caixa de bateria e agora a gente vai falar nos pontos bem interessantes, placa solar, inversor e carregador de bateria. Vamos lá! Bom, vou falar agora do sistema elétrico do Brucutu. A gente já está na parte 3, já falamos sobre diagrama elétrico, já falamos também sobre a caixa de baterias. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia solar, o inversor e o carregador de bateria que a gente tem no carro. Aqui está localizada a posição dos nossos equipamentos, a fonte usina 60 amperes, o inversor de 1500 watts e também o controlador de carga. E as placas, obviamente, estão localizadas em cima das nossas caixas metálicas, onde a gente guarda diversos tipos de equipamento. Não colocamos nada em cima da capa da barraca, porque também ela é móvel, a gente retira toda hora e fica bem complexo esse tipo de movimento. Falando sobre energia solar, por que a gente utiliza? Nós chegamos em diversos pontos, vamos visitar diversos lugares bem afastados e gostamos de ficar muitos dias lá. E paramos o carro, armamos um acampamento, né? A gente chama de wild camping isso daí. E a energia solar auxilia, né, a manter um pouco de energia nas baterias. Porque além de ser uma energia limpa, né, não precisa ter nenhum gasto ao longo do percurso, todo o investimento que a gente já fez já foi diluído ao longo do tempo, nas placas e no carregador. E também tem a geladeira, que tem um consumo, né, diário, a todo momento ela está consumindo, então demanda de uma fonte de energia. E aí nada melhor do que a bateria, juntamente sendo carregada com nossas placas solares. E sem falar também que as baterias de ciclo profundo, elas não, digamos que não é interessante deixar que ela complete o ciclo, né, totalmente carregado para totalmente descarregado a todo momento. Então as placas solares, ela auxilia você estar sempre colocando um pouquinho de carga ali e evitar esse ciclo de vida curto, que isso daí encurta a vida dessas baterias, quando acontece esse tipo de situação de esgotamento. E onde que a gente instalou essas placas solares? Bom, na foto, né, anterior a gente viu que era em cima das caixas e nós optamos colocar duas dobradiças em cada placa. Essas dobradiças elas são invertidas, né? Aqui está a foto da primeira dobradiça e aqui complementando a segunda dobradiça. Por que a gente colocou dessa forma? Se a gente tirar 3 parafusos, eu consigo deslocar a placa para o lado e remover ela, né, se eu precisar fazer algum tipo de manutenção. Então fica bem fácil mexer com apenas 3 parafusos. E a gente colocou dobradiça justamente para ter um ângulo de inclinação, para a gente poder parar em qualquer lugar e inclinar nossas placas de acordo com a melhor posição do sol e obter o melhor potencial, né, absorver a melhor energia do sol, carregando melhor nossas baterias. Além disso, né, como é que a gente prende elas na caixa, além das duas dobradiças? A gente tem 2 trincos que a gente vai mostrar agora. Aí, ó, a placa já com os trincos posicionada. E aí com um calço de borracha ali para não vibrar. E do outro lado também com trinco. Bom, então a gente tira esses trincos, esses mosquetões, né, levanta a placa solar e com uma vareta qualquer, um pedaço de galho que a gente encontra em qualquer lugar, a gente inclina a placa solar de acordo com a posição do sol e obtém o melhor rendimento. Dá para ver aqui na imagem, ó, a posição da sombra da placa solar, também como que fica a nossa dobradiça e o próprio trinco serve de apoio para a vareta que a gente coloca na placa solar. Como é que é esse equipamento que a gente tem, né? Nós temos 2 placas, cada uma de 80 watts. Vamos passar agora para a especificação dessas placas.
Aqui dá para ver uma foto que a gente tirou de trás das placas. São 80 watts, que a gente comentou anteriormente, e a tensão dela é de 17,6 volts, com uma corrente máxima de 4,55 amperes. Como é que funciona isso? Se a bateria é de 12 volts e a tensão é de 17,6. Vamos falar juntamente com isso da montagem. Tem as placas e tem o probleminha do 17,6 volts. E aí vem o controlador, é um outro equipamento que a gente tem ali naquele painel que a gente mostrou na primeira imagem do vídeo. O controlador de carga, como é que ele funciona? Ele capta essa voltagem máxima que as placas estão enviando para o nosso sistema e transforma isso numa voltagem que as baterias suportem. Então aqui tem um exemplo de 13,2 volts, mas se o sol está bem forte, está numa maneira adequada, digamos assim, numa posição, numa intensidade, ele vai até 14,5. E desse controlador parte para as nossas duas baterias de gel. E aquelas outras informações, o que a gente faz com elas? Vamos lá. São 80 watts que a gente tem em cada placa e 17,6 volts, sendo 4,55 amperes que está marcado lá. Ainda nesse vídeo a gente vai mostrar como é que chega nessa conta. Então, se são duas placas de 80 watts, somando a amperagem, dá 9,1 ampere por hora de energia que elas conseguem carregar nossas baterias. Uma conta rápida, se nós tivermos 8 horas de bateria, né, 1 hora 9,1, 8 horas 72,8 amperes. Claro, isso é hipotético, porque nem sempre o sol vai estar refletindo, né, emitindo sua luz máxima, pode estar um tempo nublado, a gente pode estar numa posição também inadequada, pode pegar um pouco de sombra. É somente um exemplo de como que se faz a conta para chegar nesses 72,8 amperes. Se você demanda de mais energia, provavelmente você vai buscar placas com uma capacidade maior, 100 watts, 200 watts, podendo esbarrar também no tamanho que você tem de teto para instalar essa placa. Para complementar, a informação técnica desse controlador, é um controlador que você pode comprar em qualquer site da internet, Mercado Livre encontra, só digitar controlador de carga 12 volts e no nosso caso a gente tem um de 30 amperes, né, sendo que as nossas placas enviam no máximo 10 amperes, a gente não precisa mais que isso, então 30 amperes para ter uma segurança. Como é que funciona esse cálculo entre watts, volts e amperes que a gente comentou ali atrás? A conta é simples, mas é importante. Ela vai servir de base para os próximos vídeos de elétrica, de iluminação, que a gente vai falar de relé e tudo mais. Conta de elétrica na parte de física, que a gente lembra das nossas aulas do colégio, né? Watts é igual a amperes vezes volts. Ou amperes é watts dividido por volts. Por exemplo, se eu tenho 20 amperes na corrente de 12 volts, a gente vai ter 240 watts. Normalmente a gente tem o consumo do equipamento. Por exemplo, a gente tem um equipamento de 60 watts para uma corrente de 12 volts, qual que é a amperagem que ela consome? Então, 5 amperes. E aí que vem naquela conta da placa solar que a gente comentou. Se você pegar 80 watts e dividir por volts, você vai chegar exatamente em 4,55 amperes, tá? Esse cálculo é importante quando a gente for falar sobre iluminação na parte 4 de elétrica. Então a gente já antecipou aqui para o pessoal entender como é que funcionam as contas entre watts, volts e amperagem. Entendendo um pouquinho mais de amperagem, você vai entender um pouquinho mais sobre a grossura do cabo de uma determinada corrente, ou a bitola, na verdade, né? A seção do cabo.
Essa tem uma tabelinha aí, dá para ver essa tabelinha de quanto que a amperagem demandada de um sistema, qual que é a bitola, né, qual que é a seção do cabo, para você não colocar cabo fino com uma demanda de energia muito alta. Isso pode trazer muito risco ao seu sistema e até um princípio de incêndio. Falar agora de inversor de corrente. Bom, está localizado aqui no nosso painel, que fica na cabeça do passageiro traseiro do motorista, se tivesse o passageiro, mas é ali que fica localizado, acima da nossa geladeira. E por que a gente utiliza um inversor de correntes? Ele serve para carregar nosso computador, carrega as baterias do nosso drone de forma muito mais rápida, porque se a gente for colocar naquela tomada 12 volts, só funciona aquela tomada se o carro estiver ligado. A gente também utiliza um mixer de cozinha, né? Na cozinha Brucutu, que vocês estão acompanhando lá as receitas que a Milady coloca de diversas coisas gostosas que ela cozinha durante a viagem, né? Então o mixer auxilia bastante e precisa de corrente alternada, que é o inversor. E também eu uso às vezes para carregar a bateria da minha parafusadeira, da furadeira DeWalt, que é muito útil para mim durante a viagem para fazer diversas manutenções. E além do inversor, a gente também tem um transformador, né? O nosso inversor ele é 220, só que o mixer é 110. Então a gente também tem um transformadorzinho que fica no nosso painel de controle traseiro lá da casa, que passa a energia de 220 para 110. O nosso inversor ele é de onda senoidal modificada, não sendo muito indicado para motores, somente para carregar baterias e equipamentos de resistência, mas o transformador auxilia a evitar esse tipo de dano no nosso inversor. Falar um pouquinho agora sobre a nossa fonte e carregador de baterias da usina. Aqui que ele fica localizado. E quais são as vantagens de ter esse carregador usina de 60 amperes? Bom, ele é um carregador bivolt, eu consigo ligar em 110 ou 120, e para quem viaja ao longo aí de vários países sabe que a corrente vai mudando de acordo com o país. A gente consegue regular ele para carregar em 13 até 14,5 volts, dependendo daquilo que você quer colocar, se quer uma carga rápida, se quer com bastante intensidade ou não. Então é possível regular. E também regula a amperagem. Você pode mandar 60 amperes de uma vez ou deixar ele carregar de uma forma mais lenta, que é o recomendado. Carregar com 10 amperes, 30 amperes, mas às vezes você não tem tanto tempo, carrega rapidamente lá nos seus 50, 60 amperes e segue o jogo, segue a viagem. Bom, além disso, quando ele terminou de carregar as baterias, ele continua alimentando o sistema de 12 volts. Então, ele atua de forma inteligente, né? Que terminando de carregar, ele mantém um sistema flutuante, não fica mandando carga para as baterias, o que seria ruim, né? E também ele alimenta a nossa casa com a energia 12 volts, sem consumir da nossa bateria. Então, caso a gente tenha possibilidade, né, em algum lugar de plugar numa energia, conectar numa energia da casa ou de um estabelecimento, a gente vai ficar muito tempo parado e existe a possibilidade de carregar as baterias, a gente tem esse equipamento para isso, né? E são diversas vezes que essa oportunidade aparece para a gente, e às vezes a gente, por exemplo, fica numa oficina mecânica, fazendo algum reparo, 1 dia, 2 dias, fazendo algum reparo no carro. É muito comum a gente até dormir dentro do carro e a gente pedir, ó, pode conectar para carregar um pouco as baterias. Então, já aconteceu algumas vezes isso daí. Então, esses são os equipamentos que eu queria conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Vamos lá e acompanhe o nosso próximo vídeo sobre iluminação. Obrigado e até a próxima.